os derradeiros serão os primeiros, e os primeiros serão os derradeiros, porque muitos são chamados, mas poucos são o quê? Escolhidos. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Aleluia. Diante desta palavra, irmãos, nós vamos fazer aqui uma reflexão na palavra do Senhor. E existem no mínimo, vamos qualificar aqui, 4 chamados de Deus que precisam ser atendidos por todo homem e toda mulher que aceita Jesus como Salvador. Repete comigo: 4 chamados de Deus que precisam da minha atenção. Amém? Olha para vocês verem. Muitas pessoas amam o fogo. O que representa esse fogo? É a presença de Deus, é a alegria de estar em Deus, é ouvir a palavra de Deus e estar envolvido no meio de todo este fogo, de toda esta abastância que é a palavra de Deus. Todos estão envolvidos, e o zelo do avivamento. Mas será que estão dispostos a atender ao chamado do Senhor? Todos querem comer na casa de Deus, todos querem se saciar na presença de Deus, todos querem dizer: meu Deus, não me abandone, meu Deus, eu quero receber, eu quero fazer parte dessa promessa. Senhor, eu quero que a tua prosperidade esteja sobre mim. Senhor, eu quero que a tua bênção esteja sobre o meu lar. Senhor, eu não quero que o inimigo entre na minha casa e venha envolver a minha família. Eu não quero, Senhor, perder os meus filhos. Senhor, eu não quero perder a minha fé contigo. Eu quero que o Senhor me dê. Eu estou pronto para receber. Eu quero me alimentar. Eu quero ser cheio. Eu quero estar envolvido contigo. E isto é muito bom. Você pode dizer glória a Deus por isso? Mas o que acontece? Mas nem todos, será que todos estão dispostos a atender ao verdadeiro chamado do Senhor? Ao real, verdadeiro, por que o Senhor me chamou? Eu preciso saber e entender os 4 chamados que Deus tem para todo homem e toda mulher que o serve. Olha bem, primeiro chamado é o chamado para fora. Aí você me pergunta: mas pastor, por que o chamado para fora? Olha bem, este chamado é a voz do pastor dizendo: volte para casa. Isso acontece quando a palavra de Deus ela é pregada. A espada do Espírito, então, ela penetra no coração, e o Espírito Santo convence a alma perdida, conforme está registrado ali em Mateus 20 e 16, onde o Senhor declara: porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. A verdade desta passagem é que poucos escolhem ser escolhidos. Saulo de Tarso escutou este chamado e disse: quem és, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus, a quem tu me persegues. Observe bem, Paulo atendeu a esse chamado. Está registrado lá no Evangelho, em Atos dos Apóstolos, do capítulo 26, do verso de número 15, quando ele teve uma grande experiência com o Senhor. Pode colocar lá, Atos dos Apóstolos, capítulo 26 e o verso de número 15. Observe bem a experiência que Saulo de Tarso teve com o Senhor, quando um dia ele estava indo para, imaginando ele que estava servindo a Deus, que estava sendo correto nas suas decisões, correto em suas escolhas. Olhe bem a experiência que ele teve. Atos 26, capítulo 26, verso número 15. Olhe para você ver. Dentro desta experiência, olha o que ele diz: e disse eu, se você voltar ao 14 para ele, e caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava, e em língua hebraica dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. E disse Paulo: mas quem é, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus, quem tu persegues?
Você pode dar glória a Deus por isso? Ou seja, este primeiro chamado, irmãos, é um chamado para fora. Por que um chamado para fora? Porque às vezes nós estamos dentro da casa do sossego, dentro da casa do nosso direito, nós estamos dentro da casa das nossas vontades, nós estamos dentro da casa das nossas emoções, nós estamos dentro da casa que a vontade humana prevalece. Ou seja, olha, eu estou aqui, eu vou na igreja, mas eu retorno para o meu lar. Eu tenho a minha família, eu tenho os meus filhos, eu tenho o meu trabalho. Tudo observa visionando para dentro de casa, visionando apenas para você. Eu tenho as minhas ocupações, eu tenho as minhas obrigações, e às vezes eu penso que eu não quero dar uma parte do meu chamado, uma parte da minha vida para Deus, porque não é porque eu não quero, é porque não dá tempo. Não é porque eu não quero, é porque não dá tempo, eu já faço demais. Eu já vou na igreja nos domingos, eu já vou na igreja e eu já sirvo a Jesus, eu deixo de fazer algumas coisas porque eu sirvo a Cristo. E isso já é tudo da minha vida. Eu não quero mais fazer nenhum tipo de trabalho paralelo na igreja. Por quê? Porque as minhas ocupações vão ser muito grandes. Então, do jeito que eu estou, está muito bom. Do meu cantinho está muito bom. Este chamado é o primeiro chamado que Deus faz, chamando você de dentro para fora. Diga graças a Deus. E nós temos que sair de dentro das nossas acomodações, para que possamos vir para fora e atender ao chamado do grande Deus. O Daniel veio aqui e deu um testemunho. E dentro do testemunho, o que ele disse? Ele estava dentro das suas acomodações. E de repente ele ouviu uma voz falando com ele. Ele ouviu o Espírito Santo, aquilo ali é Deus dando um toque. É o Espírito Santo, a misericórdia do Senhor dando um toque, te mostrando, olha, saia, venha para fora, saia deste mundo, saia dessa mesmice e vem para cá, porque eu tenho algo especial na sua vida. Então o primeiro chamado é o chamado para fora, é o chamado para fora. E depois vem o segundo chamado, que é o chamado para dentro. Como assim, pastor? Eu acabei de sair, agora eu vou voltar de novo. Não, é outro chamado, entenda bem. Este é um convite ainda mais profundo. O primeiro chamado desperta a nossa atenção, mas o segundo chamado, ele chama a atenção da nossa adoração. Quem está entendendo pode dar glória a Deus? O primeiro chamado leva as pessoas a confessarem a Cristo. Confessarem a Cristo como? O primeiro chamado mostra-nos a entender. Meu Deus, a casa onde eu estou está tudo errado. O que eu estou fazendo é contra a vontade de Deus, é contra os princípios. Senhor, eu não posso me envolver com o mundo, eu não posso me envolver com as coisas do mundo, eu quero servir a Ti. Este é a atenção do primeiro chamado. É sair de dentro das nossas acomodações, de dentro dos nossos direitos como ser humano, como gente, para vir fazer a vontade não nossa, mas a vontade de Deus. Colocar Deus na frente de nossas direções. Quantos estão me entendendo, podem dizer glória a Deus mais uma vez? Glória a Deus. E o segundo, então, irmãos, este primeiro chamado nos leva a confessar a Cristo. E o segundo levar a realidade da sua presença. A realidade da presença do Senhor. Quando esse Espírito Santo, ele mora dentro de você, ele habita dentro de você, a realidade dele começa a funcionar dentro do seu coração. A funcionar. Observe bem. Glória a Deus. No primeiro chamado, aprendemos quem ele é. No segundo chamado, ele nos revela quem somos. No primeiro chamado, ele mostra quem ele é. Nós estamos lá dentro das nossas acomodações e Ele nos chama. Ele diz: eu sou Deus, eu tenho promessas para a sua vida, eu prometo fazer você uma pessoa próspera, uma pessoa abençoada, se você entregar os seus caminhos a mim.
Eu nunca vou deixar o inimigo vencer você. Você vai ter provas, você vai ter desafios, você vai passar pelo deserto, você vai ter o dia mal na sua vida, mas eu nunca vou deixar você sozinho. Eu sempre vou estar do seu lado, caminhando com você. E no momento em que você não tiver mais forças, então eu vou te dar forças. E quando você não conseguir mais lutar, eu vou lutar por você. Oh, aleluia! Diga glória a Deus. Estas são uma das afirmações que o Espírito Santo vem dando-nos durante a nossa trajetória, durante o nosso caminhar, durante a nossa jornada. Glória a Deus. Quando recebemos este chamado então interior, nosso coração é renovado e as nossas vontades abraçam a Cristo. Oh, aleluia! A minha vontade já passa a não ser mais a minha vontade, mas sim a vontade de Cristo. Por isso que existe um segredo, irmãos, entre servir a Deus e servir a Deus. Como assim, pastor? É entre ser chamado e ser escolhido. Tem muitas pessoas que são chamadas para vir na igreja, para aceitar a Jesus como Salvador e para estar na casa de Deus. Mas muitas pessoas são escolhidas para desenvolver um papel na casa do Senhor. Tem um chamado específico para discipular vidas, para resgatar almas, para ter autoridade na sua palavra. Aleluia! Para o diabo, quando passar próximo de você, ou ele recua, ou ele vem para ser vencido, para ser derrotado. Duas alternativas é de Satanás: ou ele recua, ou nós passamos por cima. Você pode dizer glória a Deus por isso? Aleluia! Quando recebemos, nós abraçamos a Cristo. Um exemplo: a palavra salvo significa que um perdido feito a Deus. Tornou-se Paulo, que significa pequeno. Ou seja, quando respondeu a este chamado, mas levanta-te e põe-te sobre os teus pés, porque te apareci, e por isto, para te pôr um ministro e testemunhas. Se você observar ali, você vai ver ainda no verso número 16: mas levanta-te e põe-te sobre os teus pés, porque te apareci por isto, por te pôr por ministro e testemunha, tantas coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerá ainda. Oh, glória a Deus! Olha a experiência que esse homem adquiriu por ser chamado para dentro. Estava do lado de fora, atendeu o chamado e veio para dentro. Você pode dizer glória a Deus por isso? E depois, irmãos, ainda tem o terceiro chamado, que é o chamado adiante. O chamado adiante. Observe bem: o chamado para fora você já teve, você já ouviu esse chamado, você estava dentro das suas acomodações e você entendeu que você precisava sair dentro dessas acomodações e vir do lado de cá para fazer a vontade de Deus. E depois que você optou por isso, você usa aquela frase: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Ou dizendo: eu hoje carrego no meu corpo as marcas de Cristo. Palavras do apóstolo Paulo. Eu carrego no meu corpo as marcas de Cristo. Aleluia! Carregar as marcas de Cristo, uma escolha. Eu estava morto nas minhas transgressões, mas Cristo foi lá e me resgatou e me ressuscitou. Eu era uma nova criatura, mas hoje eu sou renovado em Cristo, porque as coisas passadas ficaram para trás. Eu morri para o mundo e eu vivi para Cristo. O mundo é passado na minha vida. Tudo isso são experiências quando atendemos ao chamado, e você atendeu. Graças a Deus você está aqui. Você pode dar um aplauso,
por você estar aqui esta noite? Porque você ouviu esse chamado. Você ouviu e você atendeu. E depois, o segundo chamado, você também ouviu, que foi o chamado para dentro. Você hoje está dentro. Hoje você ouve a voz do Senhor e você procura obedecê-lo. Fazer a vontade de Deus. Hoje você procura, Senhor, eu faço tudo. Procuro fazer a vontade de Deus, não pecar, não errar. Às vezes, dentro de alguns vacilos, dentro de algumas falhas, às vezes toma ali um tropeço, mas Senhor, tem misericórdia, segura minha mão, me perdoa, me ajuda, não vou mais pecar. Você luta para estar de pé. É uma peleja. É o chamado para dentro, você foi atendido. Agora vem o terceiro chamado, que é o chamado adiante. Uma vez que a pessoa ela tenha respondido ao primeiro convite do Senhor e obedecido ao seu chamado interior, que é o chamado de dentro, ela está pronta para colocar seu relacionamento com Ele em ação. Colocar o relacionamento com Cristo em ação. As coisas saem da teoria e começam a ser exercidas na prática. Pastor, hoje eu entendi que eu preciso fazer a vontade de Deus. Eu recebi informações teóricas. Agora, pastor, eu quero fazer isso na prática. Eu quero fazer isso dia a dia. Eu quero caminhar com Cristo. Eu quero fazer a vontade do meu Deus. Aleluia. Na prática, no dia a dia. Eu fui chamado para ser um discípulo de excelência. Então eu vou exercer a minha função de discipular. Discípulo é aluno. Discípulo significa aluno. Hoje eu estou aprendendo com o Espírito Santo. E eu quero ter condições para continuar aprendendo e colocando em prática aquilo que Ele tem colocado no meu coração e na minha vida. Amém. Quantos estão me entendendo? Pode dar glória a Deus? Oh, aleluia. Uma coisa é prometermos a Deus que iremos aonde quer que Ele nos envie. E a outra é cumprir este compromisso na prática. Uma coisa é prometer, Senhor, aonde quer que Tu quiseres que eu for, eu irei. Se for para passar fome, eu passo. Se for difícil, eu vou estar lá. Aonde quer que for, eu irei. Isso é na teoria. Mas na prática. Quantas coisas nós prometemos para o Senhor e às vezes nos esquecemos, né? Não sei se você se lembra um dia que você disse, Senhor, eu te dou a minha vida. Eu te dou o meu coração. Senhor, a partir de hoje, os meus direitos são os teus direitos. Porque eu entendo que quando eu faço a tua vontade, o Senhor também realiza a minha vontade. Quando eu faço a tua vontade, às vezes eu não faço o que quero, mas eu faço o que eu preciso. Porque o ser humano é limitado. Nós somos limitados, nós conhecemos apenas o presente. E às vezes nós planejamos o futuro, mas às vezes é tudo incerto. Mas Deus, Ele conhece o seu futuro, Ele sabe o que é melhor para você. Então, diante de tudo isso, quando nós atendemos a Cristo, nós começamos em tudo perguntar para o Espírito Santo, Espírito Santo, o que você acha desta minha escolha? O que você acha? Irmãos, tem gente que tem medo de perguntar para o Espírito Santo o que ele acha. Você acredita? Às vezes faz uma escolha que nem pergunta para Deus. Eu nem vou perguntar para Deus. Às vezes fica com vergonha. Com vergonha. O cristão fica com vergonha de perguntar para Deus se pode ou se não pode fazer. Agir de tal forma, vai e age por sua livre e espontânea vontade, mesmo ouvindo o Espírito Santo dizendo, não vai. Mas não pede opinião do Espírito Santo. Eu acho impossível o Espírito Santo não nos advertir. É impossível não ser advertido por Ele. Porque a Bíblia diz que Ele cuida de nós. Então não tem como dizer, eu caí, eu estava distraído, não distraí nada.
O Espírito Santo, ele tem um cuidado muito grande. Quando você cai, ele já te orientou por muitas vezes. Ele vem advertindo, não age assim. Hoje ele pega e te livra. Não, Satanás, daqui para frente você não vai. Daqui se para. E se ele deixar o inimigo, já conclui naquele dia, o Espírito Santo fala, escuta, não repete essa voz. Não haja mais assim, você é meu, você é minha serva, você é meu filho. Não age dessa forma. De repente, no outro dia, na outra semana, vem de novo o inimigo com o prato, e de repente você chega novamente, você começa a dar outro vacilo, o Espírito Santo chega, escuta, você me serve. Você disse que seu coração era meu, sua vida era minha, acorda, desperta. E se ouve aquele negócio, você fala, gente, mas eu sou de Deus, espera aí, o Senhor é Cristo. Mas às vezes, a carne, às vezes, ela fala mais alto. Por quê? Porque nós estamos em vigilância. E por não estar em vigilância, o risco é muito grande da queda. Então, uma coisa é prometermos a Deus que iremos aonde quer que Ele nos envie. A outra é cumprir esse compromisso na prática. Porque uma vez Jesus disse, olha, Deus mandou uma palavra, direção. Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Este é o chamado adiante. Ele não é uma opção. Nós temos que entender isso. Os 4 chamados de Deus para a vida dos escolhidos têm que ser envolvidos por completo. Não é uma opção você enviar a palavra do Senhor, você ser um transmissor da palavra de Deus, você ser um discípulo do Senhor. Não é uma opção, é uma ordem. É uma ordem de Deus. Quantos estão entendendo? Pode dar glória a Deus? Glória a Deus. É uma ordem. Ele fez uma troca com você. Ele te arrancou do inferno e te trouxe para fazer a vontade de Deus. Mas qual que é a ordem dele? É fazer com que você vá lá e você arranque outras vidas que estão sendo destruídas por Satanás. Irmãos, se não cair essa ficha na sua mente, na sua vida, e não entender este chamado de Deus, de nada vale a formação de líder. De nada vale as experiências que você tem, que a igreja te dá dentro da visão. A experiência do encontro com Deus, o reencontro, resgatando, e tantas outras oportunidades que Deus dá, são outras fontes, né, que nós temos para aprofundarmos mais nas coisas de Deus, mas de nada vale se você não entender o chamado e o propósito de Deus para a sua vida. Hoje eu posso entender que nunca vocês vão fazer o que eu quero. Vocês só vão conseguir fazer o que vocês querem. E se você entender o chamado de Deus, aí você vai dizer, pastor, eu não vou fazer o que eu quero. Eu vou fazer o que Deus quer. Eu vou fazer o que o Espírito Santo quer que eu faça. Existe um desafio. Eu observo ali de Salto, vou usar como referência esse casal. Eu vejo o trabalho do nosso irmão, o Ivo. É uma correria o trabalho dele. A nossa irmã também no trabalho, aquela correria. Mas eles tomaram a decisão. Espera aí, é lógico que tem desafios. Existem desafios aí que estão sendo enfrentados, né? Barreiras que surgem. Espera aí. Eu vou passar pela experiência da formação de líderes. Eu vou estar lá na aula de liderança. Se eu chamasse o nosso irmão aqui e falasse, escuta irmão, é difícil para você sair de sua casa, mesmo na segunda-feira para você vir aqui, ele vai te informar. A prova que é, vir de lá até aqui,
entrar dentro do carro, chega em casa, às vezes as crianças não tomam banho, a menina ainda não fez comida, não está pronto, o negócio está bem, meu Deus, não deu tempo, eu tive que fazer isso aqui, não deu tempo. A casa, eu tenho uma opção, ou eu vou e deixo a casa bagunçada, ou eu arrumo a casa e eu não vou. Ou eu janto e vou fazer a vontade de Deus lá, ou eu vou e fico sem comer. O que eu faço? Escolhas. Escolhas. Ou eu faço a vontade de Deus prevalecer na minha vida, ou eu vou fazer a minha vontade. E a irmã Fátima, então? Os desafios, irmã Fátima, que a irmã Fátima tem. Desafios. Não é? Tantos desafios. Gente, a irmã Fátima, quando estava aqui, era a Fátima, o irmão Aladim, e mais 2 ou 3 pessoas, né, Fátima? Vanderlei, irmã Yosif, e mais? Irmã Elza. Na família dele. Esses irmãos estavam aqui, antes de vocês, bem antes de vocês. Estavam aqui, orando e dizendo: Senhor, eu não vou desistir. Eu não vou desistir, eu vou ficar aqui, eu acredito que essa igreja vai encher, que o povo de Deus vai estar aqui, que aqui vai ser um canal de bênção, que vidas vão ser resgatadas, que vai ser um lugar onde o poder de Deus vai mover. Eles tinham esse sonho, isso estava no coração, irmãos. Essa luta, sabe? Vocês são resultado de oração dessa família. Aleluia. Às vezes você veio de perto, você veio de longe, mas é resultado. Porque um dia o apóstolo Gilberto veio aqui na igreja e procurou esse casal. E disse: olha, é o seguinte, nós vamos baixar as portas. Porque não tem mais condições, os pagamentos. Veio ordem lá da direção. Não pode fechar. E o apóstolo Gilberto passando uma dificuldade tremenda lá na época, com pagamentos. Aí veio, chamou esse casal, conversou com eles, e ali eles resolveram: não vamos fechar, não vamos. Não, apóstolo, vamos dar mais uma oportunidade. Nós estamos ali há quase 10 anos, né? Não fecha não, apóstolo. Vamos lutar que nós vamos conseguir. O apóstolo falou: então, em nome de Jesus, nós não vamos fechar. Mas se esse casal chegasse e dissesse: não, pastor, então fecha. Fecha que a gente vai para a tenda, a gente fica com trabalho lá em casa, sei lá, fecha. Não tinha fechado, irmãos. Hoje nós não estávamos aqui, você não estava aqui. Não entenda isso. Você só está aqui hoje sendo abençoado porque alguém antes de você sofreu para que estivesse aberto. Chorou nesses bancos aqui. Eu imagino quantas vezes a irmã Fátima chegou aqui, dobrou o joelho, orando, tendo aquele monte de banco tudo vazio, sem ninguém sentar. E ela orar e falar: Senhor, mande vidas para esse lugar. Às vezes nós estamos comendo, sentando na mesa e comendo a comida, mas nós não sabemos o preço que foi pago para aquele alimento estar na mesa. Aleluia. Tudo tem um preço, igreja. Tudo tem um alto preço. Por isso que nós temos que tomar muito cuidado, sabe? Nas nossas, diante das nossas emoções. Temos que tomar muito cuidado. Porque tudo tem um preço. Então, igreja, não está entre os escolhidos, mas sim entre os chamados. Eu tenho certeza que você quer estar entre os escolhidos de Deus. E os escolhidos, irmãos, existem regras estabelecidas que precisam ser cumpridas. Uma coisa eu garanto para você: não vai faltar nada na sua mesa. E todos os dias você vai acordar e você vai dizer: graças a Deus, uma das melhores coisas eu estou fazendo, que é a vontade de Deus. Deixa eu perguntar para a irmã Fátima, é a única referência que nós temos aqui no início. Se ela se arrepende,
Eu garanto para você que vai dizer, não, se eu soubesse, pastor, eu teria feito ainda mais. Né? Teria feito ainda mais. Todo o resultado eu agradeço a Deus. A única coisa que eu arrependo é de não ter feito mais. Porque quem faz a vontade de Deus de forma alguma, o Senhor deixa ele de escanteio. Deus não deixa de escanteio. Deus honra a sua fé. Deus honra o seu chamado. Aleluia. E Deus vai te honrar nesse lugar. Eu quero que você entenda isso. Deus vai te honrar nesse lugar. Mas faça a vontade de Deus. Não seja apenas um escolhido, um chamado, seja, mas seja um escolhido. E depois de tudo isso aqui, que você entender que não é uma opção este chamado, e sim uma convocação, então você vai começar a se envolver nas coisas de Deus, e você vai começar a querer fazer a obra do Senhor. Gente, nós estamos aqui de graça, formação de vida. Nós temos igrejas aí, com irmãs, que não têm essa formação. Nós temos pastores que estão e que formaram pastor, mas na luta, comendo, entre aspas, das migalhas, porque não teve uma formação, porque não teve uma oportunidade de uma preparação, sofreu, penou para ser um líder. E na igreja de Deus você tem a oportunidade de uma formação. Vem aqui que eu vou te ensinar de passo a passo você ser um discipulador da obra do Senhor, você ser um missionário, você ser um evangelista, você ser um pastor. Vem aqui que eu vou te dar o passo a passo. Você tem essa oportunidade de crescimento espiritual. Gente, isso não tem em qualquer lugar não. Não é qualquer igreja que dá esse respaldo para os membros. A igreja de Deus, graças a Deus, porque homens vieram antes de nós, choraram também, sofreram as histórias destes homens, para que este ensino, esta direção chegasse até nós. Olha, eles tiveram que ficar dias sem comer, de jejum. Eles tiveram que consagrar a sua vida. Eles tiveram que buscar muito de Deus para vencer o inimigo. Porque imagine a luta de Satanás para fazer com que esse evangelho não chegasse até nós. Esta alternativa não chegasse até nós. Imagine como o inimigo não lutou para tentar fazer parar isso lá atrás. Mas graças a Deus chegou até aqui. Agora não deixe ele pedir você de fazer com que esta palavra seja parte da sua vida, este ensinamento faça parte da sua vida. Você só não vai ser um líder se você não quiser. Você só não vai ter um preparo espiritual se você não quiser. Porque na igreja de Deus, eu louvo o Senhor que você tem essa alternativa. Você tem este valor. É você ser um líder de excelência na casa do Senhor. Amém? E depois existe um quarto chamado. Primeiro você ouve o chamado de fora. Depois você então obtém um chamado para dentro. Depois você tem o chamado para diante. Senhor, eu vou chamar adiante. E depois tem o último chamado, que é o chamado para cima. Entenda bem, este é o último chamado. Jesus ele irá voltar a buscar a sua noiva sem mácula. Diga graças a Deus. Graças a Deus. É para estes chamados que os primeiros 3 nos prepararam. Entenda bem. Se você não obedecer esses 3 chamados, você não estará preparado para receber o chamado para cima. Se você não se capacitar, você vai ser reprovado. A Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Deus nos escolhe os capacitados. Os 12 que Jesus chamou entre os seus discípulos, na maioria deles eram pessoas sem formação. Se você observar na história de Pedro, você vai ver que ele não tinha formação. Pedro, pelo jeito, ele nem sabia conversar direito. O negócio dele era pescar.
Não sabia conversar direito. Ele era grosso. Mas a palavra de Deus veio lapidando aquele homem. E veio formando aquele homem. Ao ponto dele ser um grande escolhido de Deus. E se você observar, todas as escolhas que o Senhor fez foi essa. E sabe quem é a plateia? A plateia que está nos aguardando? Existe uma plateia que está te aguardando o chamado de Deus. Mas quem é esta plateia? Será que elas estão nos condomínios? Esta plateia? Será que estão entre os fazendeiros, os grandes nomes? Não, nem sempre. Às vezes eles estão nos cantinhos, naquela casa humilde, lá no fundo, um cômodozinho, tudo sujo, tudo virado de cabeça para baixo. Às vezes está lá, naquele rapaz que só vive nas drogas, vendendo droga, tem uma história, um currículo terrível. O lugar dele, quando é no bar, é vendendo droga, usando droga. Às vezes, essa pessoa está lá naquela moça que é uma prostituta, que é desobediente aos pais. Essa é a plateia que Jesus está querendo que você chame a atenção, que você chame eles. Às vezes eles estão entre os esquecidos. É esta que é a plateia que o Senhor ele quer encontrar. Porque senão não teria valor o Evangelho. O Evangelho é para transformar. Às vezes a pessoa diz, não, pastor, mas misericórdia, aquela pessoa lá não presta, aquilo lá não pode ser de Deus não, aquilo lá tem que ir para o inferno mesmo. Aquele homem não presta, aquela mulher não presta. Mas é estes que têm que ter a transformação. Esses que têm que receber a transformação do Evangelho para mostrar que o Evangelho é alguma coisa. Senão o Evangelho não seria nada. Se o Evangelho só fosse para as pessoas boas, para todo mundo de bem, que valor teria esse Evangelho? O Evangelho só é diferente porque ele pega coisas que estão de cabeça para baixo e coloca no seu local correto. Aqueles que estão na contramão, ele vem e coloca na direção certa. Aleluia! Esta é a função do Evangelho. Então o seu foco tem que ser esta classe de pessoas. Esta classe tem que ser o foco. Então entenda, nós precisamos entender os chamados que os primeiros 3 nos prepararam. Aí tem uma referência lá de como Paulo escreveu a Timóteo: já agora a coroa da justiça me aguarda, o qual o Senhor, o reto juiz, nos dará naquele dia. 2 Timóteo capítulo 4, verso número 8. Pode deixar registrado você também. 2 Timóteo capítulo 4 e o verso número 8. Glória a Deus. É muito sério, irmãos. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, ao qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Você pode dar glória a Deus por isso? Eu tenho certeza que você ama a vinda de Jesus, que você está aguardando. Mas eu quero que você entenda, para você ter o direito para entrar e para ser bem recebido nesse chamado, você tem que passar por essas 3 portas anteriores. É muito fácil você descobrir se você vai para o céu. É muito fácil. Primeiro, você atendeu o chamado para fora? Olha como é fácil você descobrir. Primeiro, o chamado para fora. Qual é o chamado para fora? É você deixar de fazer as coisas deste mundo e fazer as coisas de Deus. Se você conseguiu fazer isso, se você consegue fazer isso, então você atendeu o primeiro chamado. Ótimo, graças a Deus, você conseguiu dar o primeiro passo. Pastor, eu tenho não feito a minha vontade, mas a vontade de Deus. Pastor, eu tenho dado ouvido o Espírito Santo falando comigo. Eu tenho atendido. Pastor, quantas vezes, às vezes,
o inimigo vem e me oferece um prato. E eu pego e digo, não. Pastor, minha alma passa fome, minha carne passa fome. Pastor, eu fico com uma vontade de às vezes fazer, mas eu não ajo, porque eu sei que é errado. Eu atendi um chamado, eu saí de lá da casa natural e eu vim para a casa espiritual, pastor. Atendi esse chamado. Olha, uma das grandes garantias que você passou pelo primeiro teste, se você ainda não consegue vencer esses primeiros desafios, então você está correndo o risco de salvação. Você está correndo o risco de perder o seu chamado. De Jesus, quando vier e falar, vinde benditos de meu Pai, você não terá acesso. É muito fácil descobrir. Aí estão os nossos filhos, ali a Bruna, nossos adolescentes, tantos outros aqui. Se vocês não atenderem o chamado para fora, qual é o chamado para fora? É deixar as coisas naturais e fazer as coisas espirituais. Deus deu condições de vocês entenderem o que eu estou dizendo. Fazer a vontade de Deus e não fazer a minha vontade. Você, se eu perguntar para a nossa irmã aqui, o que você queria que sua filha fizesse, ela vai dizer, mas pastor, eu queria que minha filha fosse assim. Se me perguntasse, pastor, como você queria que a Bruna fosse? Eu ia dizer, olha, eu queria que a Bruna fosse assim. Mas nem sempre é o que eu quero. Eu entendo que ela tem que ser aquilo que ela quer. Dentro de alguns limites, mas vai chegar uma idade em que ela vai dizer, olha pai, eu vou fazer o que eu quero. E eu vou falar, filha, faça o que você quer. Aqui estão os dois caminhos, então é a sua escolha. O que você quer? Qual caminho você quer trilhar? Este ou este? Ela vai ter que escolher. Porque esse é um direito que Deus nos dá. Mas o problema não é em nós escolhermos, mas o problema está em fazermos as escolhas erradas. Então, fiquem espertos, adolescentes. Fiquem diante das suas escolhas. Entendam que estes 4 chamados não estão classificados apenas para os adultos. Não, serve para vocês também, os adolescentes. Nós temos adolescentes que não querem fazer a vontade de Deus. Você sabia que tem adolescente aqui na igreja que só vem porque os pais o forçam? Sabia? E tem adolescente que vem empurrado, que o pai fala, não, você vai, então eu pego e vou, senão não vinha fazer a vontade de Deus, ficava em casa, assistindo televisão, jogando, brincando no computador. Se os pais não chegarem e não amarrar, não, você vai fazer, eles não fazem. Você acha que desse jeito você vai chegar no céu? Você não tem noção do risco que você está passando. Deus está te dando uma oportunidade enquanto você ainda está crescendo, que às vezes os seus pais não tiveram. Sofreram e penaram por não ter dado ouvido à voz do Espírito Santo lá atrás. Colheram os frutos que plantaram. E até às vezes as suas escolhas fazem parte desses frutos. Mas é uma pena que todo mundo que plantar, todos irão colher. Observe bem, não esqueça, adolescente, você também planta. Todos os adolescentes, repete comigo. Nós. Só os adolescentes. Nós. Não, nem todos os adolescentes estão repetindo comigo. Eu estou vendo adolescentes. Adolescentes e jovens. Nós, adolescentes, também plantamos. E tudo que plantamos, colhemos. Se plantamos frutos bons, colhemos frutos bons. Se plantamos coisas más, colhemos maldição. Entendam isto. Isto não está reservado apenas aos adultos. Deus, Ele respeita a sua escolha. Deus vai chegar um momento na sua vida. Olha aqui para mim, os adolescentes. Vai chegar um momento na sua vida e Deus vai chegar diante de você e vai falar assim:
Viu? O que você quer? O que você quer? Até hoje, você fez a minha vontade porque os seus pais forçaram. Até hoje, você fez porque você estava sendo puxado por alguém. Mas não é assim que eu te quero. Eu quero que vocês, adolescentes, entendam que ninguém entra no céu forçado. Olha, há uma frase: para o inferno vai quem não quer, mas para o céu vai quem quer. Céu é escolha. Céu é escolha, ninguém vai para o céu forçado. Para você, adolescente, ir para o céu, você tem que fazer a vontade de Deus. Entenda isso. Ah, mas eu sou muito jovem, eu quero ir no bar dançar funk. Eu nem sei como é que repete funk aqui. E eu gosto de pagode, eu gosto de juntar no meio da mulherada. Aí eu nunca bebi, eu quero fumar, eu quero conhecer o mundo. Cuidado nas suas escolhas. Hoje Deus deu uma oportunidade para vocês que talvez muitos adultos não tiveram. A experiência do Daniel. Hoje está registrado, sabe, na história da sua vida, um testemunho que Deus permitiu você escutar. O irmão Daniel ligou para mim, eu ia vir para cá, estava programado para mim. Falou: pastor, você me deixa lá e tal, porque ele deve ter perdido a carona, queria dar perda. E deu certo dele estar aqui. Talvez Deus o permitiu estar aqui para você ouvir o testemunho dele, porque ele foi adolescente igual vocês. E ele vacilou na trajetória, e o diabo veio e o fez como se fosse comer as migalhas, comer o pão que o diabo amassou e preso injustamente, passar fome, querer comer alguma coisa, não ter ninguém usar tudo. Isso tudo foi o que o diabo fez com ele. E Deus deu uma oportunidade, que o resgatou. Mas para que você entenda que o diabo não está para brincar. Ele não brinca com ninguém, entenda isso. Vai existir um tempo na sua vida e Deus vai deixar as suas escolhas prevalecer. Horrenda é a coisa cair na mão do Deus vivo. Horrenda é a coisa cair na mão do Deus vivo. Tome cuidado. Tome cuidado, procure fazer a vontade de Deus. Atenda ao chamado de Deus. Atenda aos 4 chamados de Deus. É fácil você descobrir se você vai para o céu ou se você está preparado para ir para o inferno. A Bíblia diz que nós seremos chamados de surpresa. Ninguém sabe o dia que Jesus vai voltar. Mas uma coisa nós temos que saber: se Jesus vier, eu subo com Ele. Eu estou preparado para subir com Ele. Esta tem que ser a sua mente. Essa tem que ser o seu trajeto, a sua trajetória. Pastor, eu não sei o dia que ele vem, mas o dia que ele vier, eu tenho certeza que eu encontro com Ele nas nuvens. Então, se você... Mas como eu vou fazer, pastor, para saber se eu estou preparado? Exatamente passar por essas 4 portas. Atender esses 4 chamados. O segundo é o chamado para dentro. Chamá-lo para adoração. O primeiro chamado confessa a Cristo. O segundo leva à realidade da sua presença. Não, pastor, Cristo vive em mim. Cristo vive dentro de mim, pastor. Aleluia. Sabe o que é isso? Cristo vive dentro de você. Eu usando hoje bastante referência da irmã Fátima, mas eu gosto de conversar às vezes com a irmã Fátima, porque parece que respira, sabe, a palavra de Deus. Respira. Eu converso com a irmã Fátima às vezes, e sempre que eu vou, às vezes eu falo para ela: não, pastor, é errado, pastor, vai dar certo, Deus está conosco, vai vencer. As pessoas que às vezes já ouviram algum aconselhamento com esse casal, você também já viu as referências. Às vezes um puxão de orelha: irmão, é errado, menina,
Não faz isso não, isso é errado. Tem irmãos que ficou tão chateado, às vezes, com as chamadas de atenção, porque às vezes ela foi radical e foi muito, né, no puxão, foi muito forte, mas com cuidado da palavra de Deus, às vezes até irmãos ficaram chateados. Nossa, Deus, pensa que é minha mãe, pensa que é meu parente, vem obrigar eu a fazer as coisas, mas é porque ela chegou ao cuidar com as coisas de Deus. Quero que você entenda isso. Isso é respirar Cristo. A gente não faz isso. Você está machucando o Espírito Santo, você está machucando o Evangelho, irmão. Você foi chamado. Hoje eu estava conversando com ela, ela disse: puxa vida, e vinha adolescente, com fone de ouvido, andando, distraída. De repente eu estava vindo com o carro e ela foi vendo meu carro e entrou na minha frente. Eu parei o carro. Menina, mas você quer morrer? Pula na frente do carro, né, meu pai? Aí a irmã Fátima olhou para ela: você está ouvindo música no fone? Menina, mas você não serve a Deus? Você está emprestando seus ouvidos para Satanás? Você está ouvindo música? Tem tantas músicas evangélicas que adoram a Deus, que falam de Deus. Você está emprestando seus ouvidos para Satanás? Começou a chorar e conversando lá, emprestou os ouvidos para Satanás. Às vezes nós emprestamos, irmãos, algumas partes do nosso corpo para o inimigo. Fala: não vou dar para você não, mas vou emprestar para você. Eu não vou dar para você não, vou emprestar para você. Cuidado, que em umas dessas emprestadas, a Bíblia diz que ele é roubador, que ele rouba. Ele te empresta, ele rouba e não devolve mais. Ele rouba a sua mente. Misericórdia, tenha muitos cuidados. Então, irmãos, quando descobrimos que estamos preparados para este último chamado, então nós já temos a atenção para esses três: pregai o Evangelho a toda criatura. Este é o chamado adiante. Ele não é uma opção. Entenda isso. E você irá bem nesta terra. Quando Jesus vier chamar o seu povo, você vai estar pronto para encontrar com ele nas nuvens. Amém, igreja? Amém. Não é uma opção ser um discípulo, é um chamado. Discípulo não é uma opção. Fazer a vontade de Deus não é uma opção, é uma escolha. Eu escolho fazer. Glória a Deus. Vamos neste momento colher os nossos dízimos e oferta.